Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil, agora falando da aula 3, as etapas da industrialização brasileira, a partir de agora. A nossa aula hoje se organiza em duas partes. A primeira, a indústria no governo Getúlio Vargas, e a segunda, a indústria no governo de Juscelino Kubitschek. Percebam então que nós iremos trabalhar como se desenvolveu o processo industrial em cada um desses períodos. Perfeito? Começando então agora. Governo Getúlio Vargas, 1930 a 1945. O que foi que aconteceu de tão importante aí nesse período? Bom, o Brasil, lembra, em 1929, ele passou por uma crise tremenda, que exatamente está ligada à crise do café. O Brasil era um país agrário exportador, que vivia exatamente desses gêneros primários e da exportação desses gêneros. Com a crise de 29 e o fim, digamos assim, do mercado consumidor do café, levou o Brasil então a se reestruturar e se reorganizar economicamente. Getúlio Vargas então veio conduzir esse processo a partir do incentivo à industrialização brasileira. Foi a partir desse momento, então, que Getúlio Vargas iniciou, numa perspectiva keynesiana, do keynesianismo, o Estado intervindo na economia, o seu grande projeto industrial, que foi exatamente o seguinte: incentivar uma política de substituição de importações, ligada exatamente à proteção da indústria nacional de bens de consumo. Na prática, Getúlio Vargas incentivou a construção, a produção da indústria de base e também da indústria de bens de capital. Lembra, a indústria de base é aquela indústria, como o nome já diz, base para que outras indústrias funcionem, se organizem. São exatamente aquelas indústrias que produzem ferro, aço, energia, elementos aí que são fundamentais para toda a prática industrial. Não existe indústria de bens de consumo se anteriormente não tiver existido indústria de base. Precisamos de indústria de base. Então, o que foi que Vargas fez? Começou um grande investimento nesse tipo de indústria. Daí que, por exemplo, que nós temos essas imagens, são muito legais, que trazem para a gente aqui as principais indústrias de base criadas no governo de Vargas, que foram quais, turma? A Companhia Siderúrgica Nacional, né? A Petrobras, ele construiu também a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Vale do Rio Doce, ligada à extração mineral, a produção de energia hidrelétrica com a Chesf, né, que é a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, ou seja, um conjunto de indústrias que o Estado investiu, construiu. Perfeito? E essas indústrias, então, elas foram construídas para possibilitar que outras indústrias nacionais fossem abertas, fossem desenvolvidas também. Mas por que o Estado investiu tanto nessas indústrias? Claro, como eu falei para vocês, na verdade, o capital privado, o empresário nacional brasileiro, ele não tinha condições de investir em hidrelétricas, em indústria de base siderúrgica. Isso era muito caro. Né? A indústria de base é um investimento altíssimo. E o Estado acabou comprando essa lógica. Aí o Estado investiu e forneceu, então, essa energia, esse ferro, esse aço, a preços justos ou a preços mais baixos, para que o empresariado brasileiro pudesse, então, abrir suas indústrias e utilizar essas matérias já primas trabalhadas. Perfeito? Então, basicamente, a indústria de base ela veio uma política nacionalista para fortalecer e construir o parque industrial brasileiro. Foi uma jogada, digamos, de mestre do Getúlio Vargas. Perfeito? Bom, nessa sequência, ele incentivou a produção interna de mercadorias
que até então eram importadas. Tudo aquilo que o Brasil importava, às vezes até roupas, alimentos, passou-se então a ser produzido no próprio país, a produção nacionalista, perfeito, nacional. E o Brasil, com isso, acabou, de certa maneira, adotando também uma política de restrição de importações, ou seja, proibir a entrada de produtos que eram fabricados, por exemplo, em outros países, se esses produtos fossem fabricados no Brasil, para evitar a concorrência. Por exemplo, pensa um liquidificador. Esse liquidificador é fabricado no Brasil, tem indústria nacional que produz liquidificador no Brasil. Então não pode entrar liquidificador dos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil. Não pode entrar liquidificador da França, da Alemanha e por aí vai. Então essa política visou proibir a entrada de bens de consumo que pudesse ser fabricado internamente. Perfeito? Tudo isso o Getúlio Vargas fez, ao mesmo tempo que ele fez também uma política de desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar. Na época, quando ele desvalorizou a moeda nacional, perfeito? Ele fez exatamente o seguinte: ele tornava o produto importado mais caro. Então, se você quisesse comprar algo de fora, ficaria muito mais caro para o seu bolso. Então é preferível que você comprasse do Brasil. Perfeito? Isso aí é uma política nacionalista que foi implementada no governo Getúlio Vargas. Porém, começou a haver uma mudança de rumo aí na década de 40, quando então um novo horizonte se apresentou para o Brasil, em que eu tinha o horizonte dos getulistas, do keynesianismo, essa política de intervenção estatal na economia, indústria de base, e um outro horizonte que apareceu, que foi o horizonte neoliberal, tá? A política de mercado neoliberal, que argumentava o seguinte: eles diziam que o Brasil constituiu um parque industrial, perfeito? A oposição neoliberal afirmava isso, porém esse parque industrial ele era atrasado. Dizia que o parque industrial brasileiro dependia muito das exportações de café ainda para poder se consolidar. Então, os neoliberais afirmavam que o Brasil ele era industrial, mas era industrial de fachada, porque o que levava essa industrialização era exatamente o dinheiro vindo do café. Então não era sólida essa industrialização brasileira. Então havia uma modernização do parque industrial brasileiro. E com isso, esse discurso, os neoliberais assumiram o poder, perfeito? E eles obtiveram vitória para implementar um novo projeto econômico para o Brasil, que foi o projeto assumido pelo presidente JK, Juscelino Kubitschek. Bom, então, em que consiste esse grande projeto de Juscelino Kubitschek? Ele é, digamos assim, oposto ao projeto de Vargas em alguns aspectos. Kubitschek, primeiramente, advogava que o Brasil precisava se modernizar. De fato, precisava se desenvolver industrialmente de fato. Para isso, Juscelino implementou o chamado Plano de Metas, que é um programa que visava desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Ele dizia que ele conseguiria, em 5 anos, fazer aquilo que poderia ser feito em 50. Como a alternativa, então, de Juscelino era exatamente abrir as fronteiras do Brasil para a entrada das multinacionais, do capital estrangeiro, fazer povoar o território brasileiro com indústrias automobilísticas, principalmente da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, e fazer com que essas indústrias viessem para o Brasil montar, produzir os automóveis aqui no Brasil. Perfeito? Então, exatamente essa foi a estratégia, a internacionalização da economia brasileira. Alguns dizem que foi entregue de mão beijada, né? Então, assim, JK, de certa maneira, entregou toda aquela indústria de base que o Brasil havia produzido no período de Getúlio Vargas ali, energia, entregou aquilo de mão beijada para o capital internacional, que aqui chegou, começou a consumir a energia, perfeito, ferro, aço, em um custo
baixíssimo. Mas enfim, o que aconteceu? O Brasil passou a contar com uma gama de bens de consumo duráveis também, continuando com a política de substituição de importação. Então o Brasil passou a consumir, por exemplo, geladeira, o Brasil passou a consumir automóveis, liquidificadores, televisores, rádio, uma série de gêneros de eletrodomésticos, bens de consumo duráveis, que até então eram importados, vinham de fora e passam a ser produzidos dentro do Brasil mesmo. Perfeito? Então você vê aqui nas imagens esse momento da modernização do Parque Industrial Brasileiro, fruto da internacionalização da economia, da abertura para as multinacionais, implementada por JK. Então, 73% dos investimentos foram nos setores de energia e transporte. Observe, então, que, com Juscelino Kubitschek, a economia brasileira consolida o chamado tripé industrial. Como é que funcionava esse tripé industrial? Tripé, né? Você já tem aí três. Uma base. A base do tripé, como você observa aqui, ó, indústrias de bens de produção e bens de capital. Indústria de base, que o Estado investiu, hidrelétrica, energia, força motriz, chapa de aço, laminados, etc., motores, a base para qualquer indústria que poderia se implementar futuramente. Então, o Estado participava com o investimento em indústria de base. Continuando com o tripé, o capital nacional ficaria, então, o empresário brasileiro, o industrial brasileiro, ficaria com a indústria de bens de consumo não duráveis, como alimentos, roupas, tá certo? A indústria aí de, por exemplo, alimentos, roupas, bebidas, tudo isso não duráveis ficava a cargo da produção brasileira, privada, do industrial brasileiro privado. Já a indústria de bens de consumo duráveis, eletrodoméstico, tem mais valor, né? Eletrodoméstico, automóveis, tudo isso ficava a cargo de quem? Do capital internacional, das multinacionais. Então, se constituiu, se montou o tripé, tá certo? Industrial brasileiro com o governo de Juscelino Kubitschek. Ficou bem consolidado, bem dividido aí essas tarefas, essas funções. Perfeito? Lógico, o capital internacional ganhou muito com isso. O plano de metas, porém, custou caríssimo para o Brasil. Essa modernização custou muito caro. Essa abertura para o capital internacional. Por quê? O Brasil se mergulhou em dívida externa, inflação, em problemas econômicos seríssimos. Porque o Brasil adquiriu uma dívida altíssima para continuar investindo nessa indústria de base, via Fundo Monetário Internacional. A opção pelo transporte rodoviário, né, o Brasil começou a construir Brasília, perfeito? No centro do Brasil ali, a capital administrativa, isso custou caro. O Brasil começou a construir rodovias, isso optou por um modelo rodoviário, isso custou caro, custou dinheiro, perfeito? E essa opção pelo modelo rodoviário foi uma opção não muito acertada para o Brasil, porque países com grandes dimensões territoriais devem adotar modelos mais complexos, ferroviário, aeroviário, hidroviário, e não ferroviário, e não rodoviário, porque o rodoviário ele é um custo altíssimo, ele tem um custo altíssimo, tanto de implementação quanto de manutenção. E, além disso, para você operar no sistema rodoviário, a gente sabe que é caótico no Brasil o sistema rodoviário. Quando fecha uma rodovia, acabou, não chega mais nada, a mercadoria não circula. Perfeito? Então, é um problema seríssimo. Na Amazônia, por exemplo, as rodovias estão, grande parte, aí, deterioradas, com muita chuva, problemas seríssimos, que a gente vê acidentes. Em um país com grandes dimensões, isso se multiplica ainda mais. Então esse foi o modelo adotado, lógico, pensa. O JK adotou esse modelo também, lógico, para vender os caminhões da Volkswagen. Né? Se você incentiva a indústria automobilística a vir para o Brasil, precisa ter rodovias para esse carro circular, para esses caminhões circulares, da Volkswagen, etc.
Então aí uma coisa leva a outra também. Perfeito? Na sequência eu quero que você entenda que o Juscelino Kubitschek, com todas essas suas políticas de modernização, ele acentuou ainda mais a concentração do parque industrial no Sudeste. Foi priorizado a região Sudeste ali para ser o grande polo industrial brasileiro. Se reforçou ainda mais o número de investimentos nos estados de São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o que ampliou as desigualdades no Brasil regionais. Então foi um problema crônico que se desenvolveu. Inclusive, o Juscelino, na sequência, para tentar corrigir esses problemas regionais de desigualdade, acabou, portanto, conduzindo uma política de criação das superintendências de desenvolvimento regionais, como a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDECO e por aí vai. Então, com o objetivo de tentar corrigir as desigualdades que foram construídas durante o seu governo, tá? Durante o plano de metas. Então essa foi a política de JK, abrir para o capital internacional. Portanto, a modernização custou caríssimo. Por hoje a gente encerra aqui e eu quero que você observe bem para fazer os exercícios. E essa aula continua quando a gente vai falar um pouco sobre o período seguinte, como dos militares, perfeito, e o período recente da industrialização brasileira. Muito bem, muito obrigado e até a próxima.